Boa tarde, Bitar. Felipe André, a gente está ao vivo no Vila em Debate. O fato que aconteceu nessa semana talvez chame um pouco mais de atenção até mesmo do que o jogo, né? O comunicado oficial por parte do Vila, a rescisão e as saídas de Juan Quinteiro e João Vitor. Você é a primeira pessoa da diretoria a se pronunciar depois do fato. Eu queria te perguntar sobre isso. O que aconteceu? O que você pode falar? A versão da diretoria. Boa tarde. Não, em relação a essa questão, até bom você tocar nesse assunto, que eu já falo aqui para todos, né? A gente não tem muito, foi um ato de indisciplina, né, que a gente considera grave, e dentro daquilo que a gente tem como norma e regra aqui dentro do clube, a gente não tolera esse tipo de coisa, né? Acho que a gente tem aqui um trabalho muito sério de várias pessoas, que envolve o sonho de muita gente, né? E não só dos atletas, da comissão, diretoria, mas dos torcedores, acho que de todo mundo. E para a gente conquistar esses objetivos, realizar esse sonho, a gente precisa de todo mundo com o mesmo pensamento, né? Com a mesma postura e visando sempre aqui o melhor para o clube. Então, né, nesse momento, a gente, enquanto gestor, a gente precisa defender a instituição, né, ela está acima de qualquer um aqui, e a gente fez essa rescisão, agora está a cargo aí do nosso departamento jurídico, RH, e com o presidente, para que se resolva o mais rápido possível e eles possam seguir a carreira deles. Bitar, boa tarde. É o Pedro Henrique Cheni, da Rádio Bandeirantes. Depois da decisão da Copa Verde, que teve uma pressão muito grande, o Vila está vivendo uma semana de turbulência, talvez a maior, depois desse resultado contra o Paysandu. Além dessa rescisão dos dois jogadores por um ato de indisciplina, na segunda-feira também circulou, né, um vídeo de uma pessoa que ela trouxe como informação, através de dois amigos, que os jogadores no jogo contra o Ceará, que os atletas no jogo contra o Ceará, eles boicotaram a partida em uma forma de protesto e cobrança em cima de vocês da diretoria, cobrando uma premiação mais poupuda. Ele usou esse termo. Primeiro, como que foi visto essa declaração internamente, principalmente entre vocês da diretoria? Eu queria que você se pronunciasse em relação a isso, porque quando circula, se a diretoria não se pronuncia, muitos torcedores vão criar a teoria da conspiração. O que de fato é verdade e qual é o acordo da direção para com o grupo em relação à premiação? Bom, em relação aos acordos que a gente tem aqui, né, de premiação e os bônus, as metas, isso aí a gente trata sempre no início do campeonato, né, e isso já foi estabelecido, né, a gente quando entende que deve fazer algum tipo de movimento para incentivar um pouco mais, né, um jogo que a gente considera um jogo importante, especial, é lógico que a gente revê isso, mas a gente tem isso bem estabelecido, né, e então assim vem cumprindo com isso, né, as pessoas sabem que aqui a gente sempre paga um bicho, né, tem a premiação por jogo, pelos objetivos do clube. A gente tem algumas metas aqui que a gente trabalha, não é só esse ano, já de algum tempo a gente vem adotando esse método, né, de premiação. Então, isso não tem nada de fundamento, né? É lógico que a gente sabe que no momento em que tem um resultado adverso, ainda mais com um placar como foi lá em Fortaleza, começam a surgir essas teorias, né, de tem atraso, tem racha, tem premiação, mas nada disso é verdade. A gente tem uma premiação aqui boa, muito alta, acho que uma das melhores da competição, né? Os jogadores sabem disso e a gente não tem que ficar preocupando com essas coisas, porque se a gente traz para o ambiente interno, isso pode nos prejudicar. A gente tem aqui, como eu falei antes, né, muito claro aquilo que a gente quer, né? As cobranças aqui elas são em todos os setores, né? Muitas vezes o torcedor acha que não tem cobrança, não tem. Muito pelo contrário, todo mundo aqui se cobra muito,
os atletas se cobram, a gente cobra, né, a todos, os meninos aqui sabem, né, da cobrança que existe, né, não só com o grupo de atletas, com o futebol, mas com todos que trabalham aqui. Isso é para uma estrutura como a gente tem, né, com uma estrutura enxuta, onde a gente precisa otimizar aqui todos os processos do clube. É natural que, para funcionar, a gente precisa que todo mundo esteja alinhado, né, e muito dedicado também para que a gente conquiste os objetivos do clube. Então, a gente lamenta esse tipo de situação, porque não vai agregar em nada. O que a gente precisa nesse momento é ter todo mundo junto, né? O torcedor precisa entender que a gente está num bom momento. Você falar que a gente vive um momento de pressão, acho que não é por aí. É lógico que a gente se cobra principalmente pelos resultados fora de casa, mas a gente sabe também da nossa força, do nosso potencial, sabe que é possível, sim, buscar esse acesso, né? E a gente precisa todo mundo junto. Então, até mesmo aproveito aqui para pedir o apoio do nosso torcedor no sábado, né? A gente vem fazendo uma grande campanha dentro de casa e boa parte desse êxito que a gente vem tendo dentro de casa se deve também ao apoio do nosso torcedor. Queria saber de você se é bom pagar bicho e, relativizando aí a situação, se fosse pelo bicho, o Vila estaria pagando bicho só no Oba, né? Porque no Oba ganha e fora não ganha. Não, mas a gente... Tem bicho lá fora também, né? Lógico. Não, como eu falei, a gente quer pagar bicho todo jogo, né? Mas a gente tem aqui as metas, como eu falei, e isso inclui pontuação, inclui vitória. Então, assim, são objetivos que a gente traça desde o início do nosso planejamento, e independente de ser dentro ou fora de casa, né, a gente tem honrado com isso daí, né, cumprido com aquilo que foi acordado com os atletas. Boa tarde, Leandro. Queria te fazer uma pergunta sobre o financeiro envolvendo a questão das rescisões de contrato com o Quinteiro e com o João Vitor. Como que o clube vai arcar com isso e como que está funcionando? Não, isso daí como eu falei mais cedo também, é algo que a gente está tratando lá, o departamento jurídico junto com o nosso RH e o presidente, né, não tem nenhum tipo de problema, né? A gente vai sentar, acordar isso daí da melhor maneira possível, tanto para a gente como para a outra parte também. E eu queria te fazer uma pergunta sobre realmente a decisão de imediato, porque foi muito rápido, meio que vocês estavam retornando com a delegação para Goiânia e essa decisão foi tomada de imediato. Eu queria saber como que foi esse processo, porque vocês foram, vamos dizer assim, aplaudidos por todos por conta da seriedade do trabalho. Como é que foi essa situação? E a tomada de decisão, claro. Cara, assim, aqui a gente se dedica ao clube o tempo todo, nós estamos sempre junto, né, do grupo. A gente está não só nos momentos bons, mas de dificuldade, a gente sempre esteve junto dos nossos atletas, da comissão, assumindo responsabilidade. E a gente não se furta de tomar a decisão. Desde que a gente tenha convicção naquilo que precisa ser feito, né, a gente sempre tomou as decisões muito pautada naquilo que, como eu falei, é o melhor para o clube. A gente sempre acompanha, né? Eu estava lá em Fortaleza, o presidente também estava, sendo corriqueiro, o vice-presidente Fabinho também estava. Então, assim, a gente está sempre junto nas viagens, a gente sabe de tudo que envolve, né, o ambiente, né, do futebol, e a gente preza sempre nessas decisões pelo clube, pelo bem do clube, pelo melhor ambiente possível. Então, não tem dificuldade nenhuma, assim que a gente faz esse diagnóstico e vê que algo está fugindo daquilo que é a conduta esperada pela diretoria, a gente não pode se furtar de agir naquele momento. Se vocês quisessem falar o que aconteceu, vocês teriam já divulgado, né? Mas eu queria saber se foi após o jogo, a indisciplina, o ato, e se foi na concentração. Não, então, assim, a gente não vai entrar em detalhes, mas foi após o jogo e a gente já logo de imediato, desde que a gente tomou conhecimento, a gente já se reuniu ali para tomar essa decisão.
Bitar, dentro de um elenco, principalmente, se criam muitas amizades, né? E, geralmente, os clubes de futebol se fecham bastante, né? Se tratam ali com muito respeito, com muita amizade. E quando se acontece esse tipo de situação, se imagina também como é que fica dentro do vestiário, né? Houve alguma conversa de diretoria para jogadores, aqueles atletas para a diretoria, após essa decisão da rescisão dos 2 jogadores? Cara, como eu falei, a gente sempre está muito próximo deles, né? A gente está sempre junto, acompanhando não só os jogos, mas todos os treinos, a gente está sempre muito próximo. Então, a gente tem uma relação muito boa e as pessoas que estão aqui sabem como que é o nosso jeito, né, de conduzir, sabe o quanto a gente preza pelo bom ambiente do clube. Então, quando se tem que tomar uma decisão dessas aí, eu tenho certeza que o grupo também acaba entendendo, né, por mais que possa ter um vínculo ali de amizade, é lógico que isso faz parte, mas essas saídas, né, no futebol, as idas e vindas, fazem parte, eles estão habituados, sabem da seriedade que a gente tem aqui, da maneira como a gente conduz, todos aqui, quando chegam, a gente tem uma conversa muito franca, muito aberta, e a gente não dá margem, né, para que nada possa atrapalhar o nosso ambiente. Isso é sagrado aqui dentro do clube, independente, como eu falei, de ser com os atletas, mas com todos os funcionários. Essa cobrança a gente tem, a gente não abre mão de ter um ambiente leve, um ambiente de muita tranquilidade para todos que estão aqui, mas a cobrança em todos os setores aqui, ela é rotineira, dia a dia, a gente precisa estar sempre se dedicando ao máximo para a gente conseguir estar conquistando os objetivos do clube. Ô, Bitar, para fechar, o ano passado, eu vou até pedir liberdade para relembrar uma declaração do Adson, quando o Atlético estava abaixo do Vila na tabela, e que ele afirmou, ele teve, né, a coragem de chegar e afirmar, bancar que o Atlético iria subir para a Série A, o que aconteceu. Bastidor, em reta final do campeonato, a gente sabe que existe uma batalha muito grande, um às vezes tentando atrapalhar o outro, com declarações até como a que aconteceu agora no início da semana, às vezes que tumultuou um pouco o ambiente de vestiário, enfim. O que vocês, da diretoria, vocês aprenderam com esse bastidor quando o Vila chegou até a última rodada do campeonato, dependendo só dele, acabou que dentro de campo não subiu. Mas se você entende, você concorda que há mesmo uma movimentação em bastidor, às vezes, para um atrapalhar o outro, e se o Vila está preparado para isso nessa reta final do campeonato? Cara, assim, cada um tem uma maneira, né, de trabalhar, né? Você citou o Adson, ele é uma pessoa que está sempre falando, né, em entrevista, e é a maneira dele, né, de gerir. A gente aqui tem um modelo diferente, né, uma conduta diferente. Então, assim, a gente faz, sim, todo o trabalho que precisa ser feito, de não cercar, né, questão de bastidor, a gente sabe que acontece, né, mas a gente também aqui, não, como eu falo, não fica o dia inteiro assistindo Netflix, não. A gente está trabalhando o tempo todo, a gente sabe o que está acontecendo, a gente procura se cercar, né, de tudo e blindar, principalmente, o nosso grupo, para que eles tenham tranquilidade. E a parte de bastidor cabe a nós, diretores, né, fazer, a gente, dentro daquilo que está ao nosso alcance, o que é possível, a gente faz, a gente busca, sim, né, e procurando sempre o melhor ambiente para o clube, né, defender as cores do clube, defender a instituição. Então, isso aí acontece, muita coisa também do que se fala sabe, é coisa que fica aí no imaginário do torcedor. A gente sabe que são muitas coisas que vão sendo criadas, principalmente na reta final. Tem coisas que não são verdades, né? Outras fazem sentido, mas a gente, como você falou, nesses 5 anos aí também já está calejado, a gente sabe como é que funciona, a gente, né, convive muito com esse ambiente externo também, e a gente está se precavendo sempre em prol do clube.
Boa tarde, Luizinho, Felipe André, a gente está ao vivo no Vila em Debate. É claro que a gente ainda vai falar sobre o jogo, o Bitar já falou um pouco sobre a situação, mas eu também queria perguntar para você, como líder do vestiário, né? Como que fica um vestiário depois da saída de 2 jogadores, depois de uma derrota, do jeito que foi para o Ceará? Como que fica esse vestiário, como é para controlar toda essa situação? Olha, com relação às saídas, como você perguntou, já foi resolvido pela diretoria, né? Então são águas passadas, foco total em quem está no vestiário para o jogo contra o Botafogo. Nada melhor do que um dia após o outro, né? Com Deus no meio, né? Uma noite para dormir, para recomeçar no dia seguinte, né? A semana aberta foi boa nesse sentido. Deu para afogar as mágoas, né? Deu para fazer as reflexões, as correções, para trabalhar bastante. Temos mais um treino amanhã para a gente buscar uma vitória e voltar para a posição que nós estávamos antes da última rodada. Luizinho, boa tarde, Pedro Henrique Geninho da Rádio Bandeirantes. O torcedor, claro que toda derrota é ruim, mas essa, lá para o Ceará, ela foi um pouco maior, um pouco mais sentida pelo torcedor da maneira que foi. Você já conseguiu identificar o que é que está acontecendo? Porque o Vila faz boas partidas, outras até muito boas como mandante, mas fora de casa o Vila já vem há algum tempo não desempenhando um futebol que convença o torcedor. E até para dar uma explicação técnica sua, para o torcedor que está questionando, às vezes fica agora com o pé atrás. O que é que está acontecendo? O que você já identificou? Por que o Vila está jogando mal quando vai jogar fora de casa? Boa tarde. Nós que somos profissionais de futebol, a gente sente, sim. Imagina assim, o torcedor. Tem derrotas mais doloridas, sim. Essa foi uma derrota bem dolorida. Porém, como eu falei, agora a gente precisa focar no nosso grande objetivo, que é contra o Botafogo em casa, onde a gente vem performando muito bem. Após esse jogo do Botafogo, queira Deus, com mais uma vitória, a gente voltar a buscar as soluções para os jogos fora, né? São muitas nuances, são muitas situações, né? O poderio do adversário, o adversário estava num dia muito feliz também. Foi, sim, uma derrota muito dolorida, porém a gente não pode minar, né, o nosso potencial dentro de casa, não é querendo fugir da pergunta. Porém, a gente tem que focar no próximo, não adianta, né? Internamente, nós já trabalhamos muito, a coletiva ela chega na véspera do jogo, nós fizemos uma reflexão, olho no olho, a gente precisa melhorar isso, porém, nós também temos que entender o todo, obviamente que aqui ninguém vai tirar a chateação depois de uma derrota dessa, mas nós também não podemos também perder a noção de que a pontuação é a que importa, não importa onde vai ganhar. Não estou querendo tirar a responsabilidade de não jogar bem fora de casa, até porque todo jogo você tem que jogar bem, todo jogo você tem que ganhar. Porém, nós não podemos deixar, né, a dor dessa derrota minar a possibilidade da vitória. Em cima disso que a gente está trabalhando. Trabalhando muito mental, né, porque é fatídico que a nossa equipe também não despenca depois de uma derrota. Né? A gente sempre tem dado a volta por cima rápido e jogando bem, como você falou. Então, isso é um ponto positivo também. Né? A nossa equipe ela tem se levantado depois dessas quedas. Né? Às vezes, a equipe não retorna para uma posição de expectativa que nós estamos porque oscila por muito tempo. Né? A gente tem esse ponto relevante. Né? E a gente está trabalhando em cima disso de novo, se levantar. A pontuação, se você vence muito mais do que empata, se torna mais soberana, agrega mais valor à tabela. Não estou querendo aqui, longe disso, eu sinto muito. 24 horas para esse jogo foi pouco para poder, né, levantar, mas a gente se levantou, eu digo para refletir, né, para sentir a porrada, assim como o torcedor. Imagina nós que estamos assim, tendo a oportunidade de brigar por algo tão grande, né, que muda as nossas vidas profissionais, não tenha dúvida. Mas nós agimos, fomos incisivos e o foco agora é o Botafogo, para a gente não perder esse nosso potencial gigante assim, de destaque na competição. É, né? Muito relevante o nosso potencial dentro de casa. E vamos focar na pontuação geral, não onde ganha, onde perde. Né? O que importa é ter pontos que te coloquem numa posição de expectativa. Luizinho, boa tarde. Igor Santiago, da Rádio Band News Goiânia, Feras do Esporte. Luizinho, para essa partida você tem o retorno do Júnior Todinho, um retorno muito importante. E para o torcedor, você planeja aí mais alterações para esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto? Porque na última partida ali, nós podemos presenciar ali algumas atuações que foram abaixo. Você pretende fazer mais alterações nesse time titular para o jogo de sábado? Olha, nós temos nessa sequência uma base, né, que vem dando continuidade. Isso não quer dizer que ela é eterna, né, é sempre momentânea, né, porém nós temos uma estrutura, uma forma de jogar, né, independente de quem vai estar atuando ali, a gente tentar se portar como a gente vem se portando já hoje dentro de casa. Né, a equipe que procura o gol a todo instante, uma equipe intensa,
uma equipe agressiva, né, que junto com o torcedor se torna mais forte ainda. E nós vamos nesse sentimento, nesse embalo. Uma mexida ou outra é sempre possível, né? Ninguém é absoluto aqui. O Vila está acima de tudo. Mas nós não podemos nos desnortearmos, como eu falei. A gente não pode deixar essa derrota nos desnortear, tirar a gente do prumo, né? Nos desorientar. Nós temos que nos recuperarmos e voltar a jogar bem e vencer a partida, independente de quem vai iniciar. Luizinho, Zé Roberto, Rádio CBN, boa tarde. Você pensa em algum momento voltar o Ralf para o meio campo? Olha, nós temos, do jeito que ele foi ali para fazer zaga, ele pode voltar também para jogar de volante. Vai depender das circunstâncias, dos acontecimentos, né, da quantidade, das ausências. Cada semana é uma história, cada jogo é uma história. Né, vamos para frente. Né, nós vamos fazer o que a gente acha que é possível vencer a partida. Queira Deus que a gente consiga concluir com êxito. Né, acontecendo assim, os que entraram em campo, seja de início, os que entraram, que estavam vibrando junto, conseguiram lograr êxito e bater a vitória. E no final é isso que importa. Né? Mas a gente não tem ideia fixa. Do mesmo jeito que ele foi jogar de zagueiro, ele pode jogar de volante. Até porque o jogador faz as duas funções. Né? Então não tem nada eterno. Humberto Castro, PUC TV e Radiodifusora. Professor, o Vila não pode errar em casa, porque não está acertando fora ainda, né? Como é que você vê a troca de treinador? O Botafogo demitiu o técnico. Pode dar um gás para o adversário que está lá embaixo lutando? É complicador para esse jogo? Bom, boa tarde. Não deixa de ser, porque a análise ela perde um pouco assim da fidedignidade, digamos assim, né? O treinador ele tinha uma maneira contínua de se portar com e sem a bola, vinha jogando com 3 zagueiros, defendendo uma linha de 5 durante todo o período que ele esteve à frente. Possa ser que tenha algumas mudanças com relação à distribuição dos jogadores dentro de campo com e sem a bola. Com relação a isso, né, muda a nossa dinâmica. Nós já estávamos com a análise toda pronta, o departamento de análise nosso, que é muito competente, os meninos trabalham dioturnamente para nos entregar tudo muito rápido, já estava toda pronta com o treinador quando nós vimos a notícia ontem. Né? Agora a gente precisa ser criativo, né? Eles têm uma base também, a gente pode fazer análises individuais de características dos jogadores que vão estar na defesa, dos lados do campo, né? No meio, no ataque, enfim, isso traz também orientações com relação à questão dos embates, dos duelos. Nós vamos fazer uma análise, mas obviamente que ela fica um pouco comprometida. Diferente, por exemplo, nós viemos na última partida contra a Chape, e eles vieram exatamente como a gente tinha analisado, estudado, de que maneira eles iam comportar com e sem a bola, bateu exatamente como a gente programou, e nesses momentos, às vezes, a estratégia ela flui com mais naturalidade. Esse jogo a gente vai fazer algumas análises, né, de diversas maneiras, menos talvez coletiva, para que a gente não induza, né, muito ao erro, muitas análises individuais, o que eles têm de elenco, quem pode iniciar, quem pode entrar. E aí, no jogo, a gente está atento para perceber como eles vão estar postados, com e sem a bola. Tiro de meta, com a bola rolando, sem a bola no tiro de meta nosso, né, com a bola rolando. Nas bolas paradas, a gente vai ter que ter a capacidade de interpretar de que maneiras eles vão estar se posicionando. Se eles vão estar construindo com 3, se eles vão estar construindo com 4, se eles vão estar com losango no meio de campo, eles vão estar com 3 e 3 atacantes. Né? Mudou o treinador, pode mudar a distribuição dentro de campo, mas acredito que, de uma forma geral, os que vão iniciar não devem mudar muito, mas a forma de jogar é a autonomia do treinador, ele que vai colocar o time em campo, a gente que precisa ter a capacidade de interpretar. Se eles vão estar dando profundidade com uma linha de 5, os 3 atacantes e subindo os laterais ao mesmo tempo, se vão subir com os laterais alternados, nós temos que ter essa capacidade de entender de que maneira eles vão estar jogando. O Vila, quando ganha aqui no Oba, Luizinho, a galera sai confiante no acesso. Quando perde, ainda mais essa última, já há um pessimismo, a galera fala que não vai dar, etc. e tal. Como é que você trabalha os jogadores com relação a isso? Falou, perdemos, a galera está na bronca. Perdemos, a galera acha que não dá. Para que os jogadores não entrem nesse momento de torcedor, que sobe e desce em relação ao otimismo. O Vila é uma paixão, uma torcida gigante, e é sentimento, né, cara? Você perde como nós perdemos a última partida, não tem como estar feliz com esse acontecimento. Porém, nós somos profissionais e nós não podemos nos emocionarmos, né? Deixar isso minar a nossa energia, porque na vida do desportista, ele, quando tem uma próxima oportunidade, ele pode voltar a vencer novamente. E volto a falar, a gente se solidariza com o torcedor, até porque o torcedor é um dos nossos
né, motivos de ser uma equipe diferente no campeonato. Nosso torcedor ele faz sim a diferença. Eu não tenho vaidade nenhuma de achar que a gente faz as coisas aqui sozinho, enquanto treinador, comissão e jogadores. O Vila, dentro de casa, é forte pelo conjunto da obra, pelo OVA, pela torcida apaixonada, que coloca uma energia muito forte para dentro de campo. Os números estão aí. Porém, volto a frisar, a pontuação, no final, ela é soberana, não importa onde você vai ganhar. Poderia estar aí uma pontuação equilibrada, ganhando em casa, ganhando alguns jogos fora, né? E talvez a torcida já tivesse perdido a paciência com a gente aqui dentro de casa, né? Pelo contrário, a torcida só nos ajuda, só nos incentiva, só nos coloca para frente. A gente se solidariza, mas o que importa é a gente estar com a pontuação que a gente precisa. E nós precisamos estar extremamente gratos pela oportunidade que nós teremos em uma competição de 20 clubes, em vencendo, podendo chegar até o 3º lugar, faltando 9 rodadas. Então, assim, o nosso ponto de objetivo, de meta é isso, essa possibilidade que nós temos na próxima rodada. Mesmo com a frustração do último resultado, que nós sentimos tanto quanto, porém a gente respeita muito, precisa ter muito cuidado no que fala para não parecer que a gente não está levando, né, em consideração uma derrota como essa. Não é isso, porém a gente tem que mirar o próximo, tem que olhar para frente. E o horizonte ele é promissor, ele é próspero. Uma vitória nos traz 14 vitórias. Vitória ela é soberana. Uma vitória nos dá a possibilidade de estar entre os 3 de um campeonato tão difícil, faltando 9 rodadas. Então, é mirar nisso. É olhar nesse alvo. Não adianta mais olhar para trás. Para trás é corrigir, se ajustar, se vir de aprendizado. Nesse trecho do nosso trabalho aqui, quando a gente deu uma titubeada maior, a gente fez um próximo jogo melhor, a gente tem que ter crença no que deu certo, não no que deu errado. E vamos juntos. Assim, eu não tenho nada a pedir ao torcedor, porque o torcedor nos entrega muito, o torcedor não nos deve nada. A sensação que eu tenho desde que eu cheguei aqui jogando no Oba, ela é incrível, ela é espetacular, ela é ambiente de vitória mesmo. Nós tomamos 2 gols aqui na última partida, ecoou o grito da torcida. A torcida entrou dentro de campo, literalmente. Então, isso é uma torcida de verdade. E isso é uma torcida de verdade que sente, comemora muito e vai ficar triste no dia que a coisa desanda, porque ela tem orgulho, ela tem vergonha. Nós também temos, mas, infelizmente, é esporte, faz parte, tem outros clubes muito fortes também, e tem dia que a gente fraqueja. Mas sábado vai ser o dia da gente voltar a estar forte e vislumbrar esse horizonte promissor. Esse é o alvo, esse é o nosso foco. O Vila tem sido muito assertivo nesse time, sabe? De fazer o nosso ambiente no dia a dia, de dar a volta por cima, de olhar para frente. No dia do jogo a torcida vem junto e a gente dá a volta por cima. Se a gente conseguir uma vitória, ninguém vai estar olhando mais para essa última derrota aí, porque a gente vai estar numa posição muito boa. Então vamos olhar para isso, vamos olhar para progresso, olhar para coisa boa, não olhar para o que foi ruim, que a gente já falou muito sobre isso internamente. Estou respondendo aqui em respeito a vocês estão fazendo o trabalho de vocês, e a gente precisa também dar uma atenção, mas aqui o foco é para frente agora, meu amigo. Não tem mais resenha furada de olhar para trás, não. É olhar o próximo jogo e vencer e conquistar aí a 14ª vitória, se Deus quiser. Luizinho, reta final de competição, você acaba perdendo 2 jogadores que eram ativos ali no time do Vila Nova. João Vitor sendo titular, o Quinteiro entrando sempre ali no finalzinho para dar aquela segurança ali na zaga. Eu queria te perguntar como que você planeja para preencher essa lacuna deixada pelos 2 jogadores. Agora é olhar para dentro, a gente não olha mais para fora, né? E temos atletas disponíveis para preencher essas lacunas. Nós temos atletas suficientes aí para que a gente possa utilizar até a última rodada. Olhando para dentro, o Naninho, depois que ele saiu do DM, ele foi a 3 jogos, né? Ficou no banco aí nos 3, não entrou. Você está preparando ele para momentos especiais ou ele está no fim da fila esperando suspensões e contusões? O Naninho teve uma lesão chata, uma lesão séria na panturrilha, né? Voltou em um ritmo, já está em um outro, né? Já está numa posição no momento que, a depender da circunstância, ele pode ser utilizado. Não é questão de fila, talvez circunstância. Mas está disponível, está trabalhando, já está com minutos de treino e já está melhor do que estava há 1, 2, 3 semanas atrás. Luizinho, nesse último jogo, é claro que treina, jogo é jogo, mas nessa última oportunidade você fez uma alteração no seu sistema que você já não fazia há um bom tempo, né? O Vila já entrou num 4-4-2, com 4 volantes ali na partida contra o Ceará. É claro que o resultado deixa a impressão muito ruim do que foi o jogo, né? Você atribui muito a esse sistema, você entende que também é adequado, você pretende aproveitar essas semanas em abertos que o Vila vai ter nessas próximas rodadas também para aprimorar esse 4-4-2? Não, na verdade, nós já fizemos essa distribuição, às vezes até no decorrer do jogo, por exemplo.
Nós já fizemos um 4-4-2 aqui com diversas formas. Já fizemos com o Alisson, por exemplo, compactando na esquerda, na direita e por dentro. Já fizemos, por exemplo, o volante compactar pelo lado também. É porque o resultado, quando ele não é tão bom, essas coisas elas se escancaram mais. A única mudança ali com a bola, a gente seguiu construindo com 3, era ter 3 médios por dentro, mas continuamos dando amplitude com os alas, né? Tinha uma variação de um 3-3-4 para um 3-2-5, quando o Igor, né, penetrava ali para se juntar ao Henrique Almeida, ao Alisson, ao Eric e ao Elias. São mudanças, às vezes, superficiais, mudanças de característica de jogador, mas compactar no 4-4-2, em muitos jogos aqui a gente já compactou. Muda sim a característica, às vezes está um volante pelo lado, não tem uma saída muito rápida de um atacante, mas com relação à questão do dispositivo, da distribuição dentro de campo, nós já variamos de diversas maneiras. 4-4-2, 4-4-1-1, 4-5-1, 4-1-4-1, 5-4-1. Porém, às vezes, a característica do jogador que está em determinado local não dá a mesma resposta que o mesmo dispositivo deu em outros momentos, né? E aí, quando o resultado é como é, porque a coisa não fluiu, não funcionou e não tem desculpa, né? Como eu falei, o resultado ele é soberano no sentido que foi eficiente, foi eficaz. Apesar de que os gols não teve muita relação com relação a essa questão de compactação. Nós sofremos um gol que tinha 2 atletas contra 6 nossos. Então, não é porque a equipe estava vulnerável, por exemplo, naquele momento. O jogo ele tem um envolvimento coletivo, tem um envolvimento individual. E, em cima dos fatos da eficácia do adversário, não tem muita desculpa. É fazer ajustes diferentes, mas não quer dizer que isso não possa dar certo em um outro momento, você preencher mais o meio. Né? Você, por exemplo, a gente constrói muito num 3-2-5, você construir num 3-3-4, preenchendo o meio de acordo com o adversário. Em casa aqui mesmo, em vários momentos, a gente já fez algo parecido com isso. O próprio Alisson lá no jogo, a gente trouxe ele para construir um pouquinho por dentro, porque a gente estava com 3-1-6, como ele tem muita mobilidade, não sei se você percebeu, ele baixando um pouquinho para flutuar, como ele é um jogador leve, estava bem fisicamente. Enfim, cada jogo, cada momento, de acordo com o que nós temos à disposição, é uma procura para descobrir, né, a forma de vencer a partida. A gente não pode esquecer que também tem o adversário que nos causou danos e a gente não conseguiu, naquele momento, se retratar. Mas temos uma próxima oportunidade para a gente voltar a jogar bem e apagar nesse passado aí que a gente ficou bem chateado com ele. Ô Luizinho, ficou para mim aqui fechar essa entrevista e até te fazer uma colocação, talvez um dos assuntos mais comentados pelo torcedor, não é só pela derrota não, mas dos últimos jogos também, que é em relação ao Henrique Almeida. E é um jogador que não pode reclamar de oportunidade, porque mesmo com o jejum de gols, que já dura 12 jogos, você não tirou ele. E eu me lembro até que você disse que jogador você recupera ele jogando, né? Só que você mantendo o Henrique Almeida nesse jejum, sendo questionado, pressionado, talvez ansioso para voltar a marcar, você entende que é colocar um alvo também no teu peito? Você pretende manter o Henrique Almeida ou você já estuda fazer alguma alteração em relação a isso? Bom, na verdade, na última coletiva, eu contextualizei bastante, né? Só é voltar lá atrás e a resposta ela é próxima daquilo. Na verdade, eu disse que a gente recupera jogador jogando. Às vezes, a gente consegue recuperar jogador jogando. Às vezes, não. Às vezes, o jogador não dá a resposta que a gente espera. E aí, a questão do time, da competitividade, do que tem ali para o setor, da disputa, tem uma série de situações aí que a gente releva. Tem a questão de, às vezes, uma unidade está contribuindo taticamente, coletivamente, né? Tem um alvo para determinadas posições, por exemplo, goleiro, né, que é o último cara a tentar evitar o gol, é mais alvo, né? O que está mais próximo do gol, se ele não coloca muita bola, é mais alvo. Apesar de ser um ambiente coletivo, né, o futebol ele foca mais, às vezes, em determinadas individualidades. Vai lá no presidente, vai lá no executivo, vai lá no nó, vai lá no goleiro, vai lá no treinador. E cabe a gente que está nesses postos aí ter a capacidade de trabalhar forte, se reinventar, de abraçar a próxima oportunidade, para que sane, né, esse alvo, para que não fique tão evidente falar só sobre esses assuntos. E não julga a sua pergunta, faz parte, é do futebol, o centroavante é cobrado para fazer gol, o goleiro é cobrado para pegar a bola, o treinador é cobrado para ganhar jogo, o executivo é cobrado para montar bom elenco, enfim, só que a gente está aqui trabalhando, a gente também tem que acreditar que em uma próxima oportunidade as coisas podem acontecer de uma maneira diferente, às vezes uma unidade contribui coletivamente. A gente precisa ter o time de fazer as mudanças, as trocas. O que eu posso dizer é que quem está aqui hoje no Vila, dentro do vestiário, está tentando dar o seu melhor, né? Quem não está tentando dar o seu melhor já não está mais aqui, né? E cabe a gente identificando, né, o 11 que vai iniciar, quem vai entrar no jogo. Né? No dia a dia a gente está trabalhando para que a gente consiga vencer a partida. Não só olhar quem vai fazer o gol, quem não faz. Se a gente vencer a partida, seja quem for, vai estar todo mundo feliz.
E aí do 9 fazer mais gol, menos gol, isso é uma cobrança eterna do futebol. Isso é tradição, isso é cultura, faz parte.